Então vamos lá gravar mais um vídeo aqui diretamente do meu home office de Belo Horizonte. Eu que tenho dois home offices, tenho lá de São Paulo e tenho aqui de BH, que eu fico aqui grudadinho com a família. Eu quero responder hoje e deixar aqui a minha mensagem, a minha resposta à provocação de um grande colega de mercado imobiliário, Bruno Reis. Bruno Reis, ele é dono de uma imobiliária de terceiros, ou seja, de imóveis prontos, ele comercializa a revenda ou mercado secundário. A gente tem aí um país tão continental que cada região tem uma denominação específica para esse tipo de atividade de intermediação de negócios imobiliários. Bem, e a pergunta do Bruno, e uma provocação ao mesmo tempo, foi bem simples, Hernani. A gente não tem bola de cristal, mas o que vai acontecer com as operações das imobiliárias pós-Covid-19? Eu achei essa pergunta extremamente interessante, até porque eu tenho certeza que a maioria dos donos de imobiliárias de terceiros aí pelo Brasil, de imóveis prontos ou do mercado secundário, devem estar se fazendo essa pergunta todos os dias, seja ou no travesseiro ou de frente para o espelho. E eu quero aqui deixar a minha opinião sobre esse tema. E extremamente pertinente, na segunda-feira eu assisti uma live que o Ale Frankel, da House, convidou a rede de negócios lá do Google e o nosso CEO do Grupo Zap, o Lucas Vargas, e o Lucas estava comentando, dentre várias informações que ele trouxe para a mesa, né, para essa conversa, do avanço de tecnologia até na China, um país onde já tem um arcabouço de ferramentas, né, um nível de tecnologia embarcada na frente do mundo inteiro, do quão acelerou os novos hábitos e o uso de ferramentas em todos os setores. Pelo que o Lucas, e se eu entendi de forma correta, disse, a tendência do crescimento do uso dessas novas ferramentas de tecnologia que eram previstas para março, abril do ano que vem, antecipou para esse momento. Então, os países avançados em tecnologia como China acelerou muita coisa, imagina o que vai acontecer no Brasil. Aliás, se acontecer na China, vai acontecer no mundo todo e o Brasil não vai ficar de fora. E eu acho pertinente a gente pensar em tecnologia, mas pensar também em gestão e pensamentos e o crescimento pessoal também para os líderes, para os donos das imobiliárias que ditam e, evidentemente, conduzem o mercado imobiliário de terceiros aí pelo Brasil. Eu não vejo que há possibilidade de ter um crescimento de uma empresa se não tiver associado ao crescimento da mente dos donos das imobiliárias também. Eu acho que essas duas coisas elas têm que crescerem juntas, é impossível uma separada da outra, pelo menos na teoria. E eu quero dar essa resposta e deixar aqui gravada a minha mensagem, baseado em três momentos: pré-Covid, durante a Covid e o que eu penso pós-Covid. Então, pré-Covid, fevereiro desse ano, 40 dias atrás praticamente, né, gente? Março, nós vivíamos um momento muito bom para a economia brasileira. Taxa de juros cada vez mais baixa, estou dizendo da Selic. Para a nossa indústria do mercado imobiliário, a taxa de juros do crédito imobiliário em níveis jamais vistos, funding em todos os bancos, liquidez no banco, investimentos externos no Brasil. Hoje a gente tinha uma economia num bom redesenho pelo governo atual. E de repente a gente recebe um comunicado, chegou o primeiro caso de Covid no Brasil e o governo, contrariando Adam Smith, né, um grande economista, filósofo, pai, quiçá, do capitalismo, que lá em 1700, dentro da teoria e do iluminismo, pediu ao governo que não interferisse mais nas empresas privadas para que elas pudessem, apartado à vontade do governo, ter a vida própria e ter a liberdade de gestão e de transação. Então eu vejo que foi a primeira vez que eu conheço, num aspecto global, que o governo parou todas as iniciativas das empresas privadas no mundo. E o que tem pela frente? Recessão. Mas é assustador ter que vivenciar isso, porque é sem precedentes, né? Nem lá em 1918
Na gripe espanhola nós tivemos uma economia estática, parada no mundo, como temos hoje. E para o mercado imobiliário a gente estava com uma tendência incrível para 2020, tanto no mercado primário quanto esse do tema da nossa conversa hoje, que é do mercado secundário. Enfim, durante agora a Covid, várias movimentações, uma corrida gigantesca pela manutenção da sobrevivência, o crescimento. Eu não tenho dúvida que nós vamos sair desse momento com algumas empresas, infelizmente, vão falir, outras vão se manter ou podem decrescer e outras também vão crescer. Tem esse cenário e esse é o big picture inevitável de qualquer empresa, não só no mercado imobiliário e também não só no Brasil, mas pelo mundo. E o pós, muitas pessoas questionando, e agora, o que vai acontecer? Bem, na minha opinião, pensando na imobiliária, eu tenho algumas reflexões a fazer. Primeiro, eu imagino que as imobiliárias de terceiros vão reduzir o tamanho. A gente está experimentando aqui conferências, reuniões com clientes, reuniões com time, treinamento, enfim, com ferramentas de tecnologia, como o Zoom, do Google, a ferramenta que for, a gente está experimentando novos hábitos e tem funcionado, né? Para que uma estrutura que gera OPEX, ou seja, custos operacionais altos mensalmente, se a gente está experimentando e já deu certo, fazer isso de forma remota. Então, dentro da imobiliária, eu já imagino uma tendência de redução do tamanho das estruturas e dos custos das estruturas. Também penso que o corretor de imóveis ele tem aí um momento para que ele possa se desenvolver, e daqui um pouquinho eu vou falar sobre educação, e também ter uma relação até de divisão de comissão imobiliária diferente. Eu fico imaginando que os corretores autônomos pelo Brasil, se antes já era difícil você trabalhar sozinho, agora é impossível você estar nesse novo mercado se não embarcado em conexões com todos os pares da indústria imobiliária. Então eu vejo que existe aí uma tendência de novos modelos de remuneração entre imobiliários e corretores, por que não corretores ajudando nos custos das instalações fixas das próprias imobiliárias. Por que não? Fica aí uma provocação. Segundo ponto, eu vejo também que acelerar processos do funil de vendas através de tecnologia foi outra coisa que a gente experimentou e está dando certo. E o que mais um empreendedor de startup, de PropTech quer é ajudar o dono da imobiliária a acelerar e simplificar o processo da transação imobiliária. Lá no Grupo Zap, por exemplo, nós temos lá como um grande valor, quase um mantra, não só uma visão, mas uma missão mesmo, que é simplificar de fato o caminho das famílias brasileiras, por exemplo, rumo à casa nova. E isso você consegue acelerar e simplificar, gente, só com o uso de tecnologia. Então a gente já está experimentando o mercado imobiliário nacional, tours virtuais, conferências, vistorias, agendamento e diversas outras atividades do funil de vendas, do processo de venda, de forma remota e com tecnologia embarcada. Então, tudo isso vai fazer com que exista um ecossistema diferente. Agora, qual o timing disso? Eu imagino que a gente tem aí um ano pós-Covid para entender o que de fato a gente vai conseguir calibrar e atuar. Os primeiros 3 meses, eu dividiria esse planejamento em 3 mais 9, 3 meses restabelecimento mesmo, reorganização do negócio corporativo e 9 meses de calibre, ou seja, você tatear o mercado e entender onde você vai focar com novas atividades, um planejamento de um ano. Então eu acredito e torço muito para que isso aconteça. Agora, sozinho, somente acelerar a tecnologia, eu não vejo a grande mudança. Gente, eu tive o privilégio na minha vida de trabalhar eu não conheço outra pessoa com uma mesma trajetória de errar e aprender em 3 grandes companhias globais, como eu já tive na liderança tanto da Prudential
que depois foi comprada pela Brookfield, e depois Warren Buffett através da Berkshire Hathaway Home Service lá nos Estados Unidos. Depois tive oportunidade na Century 21 e na Remax, e eu percebo que no mundo inteiro os avanços do fundamento do negócio imobiliário estão nas práticas, sobretudo da exclusividade, sabe? Então eu fico vendo assim, gente, o tanto que a gente pode aproveitar esse momento para começar um novo mercado imobiliário com corretores profissionais, especialistas, trabalhando numa região de posicionamento definida, com práticas de partilha, de negócios compartilhados entre os corretores, e só conseguiríamos fazer isso com segurança e com a precificação correta do imóvel se nós tivermos, de fato, um investimento da imobiliária na representação desse imóvel que se dá através de um mandato de confiança chamado contrato de exclusividade. Então veja o seguinte, se a gente conseguir implementar isso, que eu torço muito para o mercado, e o momento é agora, a gente pode mudar a história do país e das performances das imobiliárias, as boas imobiliárias pelo Brasil, né? Então é quase uma provocação, um apelo que eu faço ao mercado imobiliário brasileiro é que a gente sim olhe para o lado da tecnologia, mas olhe para o lado do processo, do método, e que de fato a gente lute não só contra o imprevisível, mas aproveite esse momento, e a Covid foi, a gente não teve como prever, mas que a gente lute também agora para poder implementar as boas práticas profissionais da indústria imobiliária que já estão aí pelo mundo, e que isso mudaria a história do mercado imobiliário brasileiro, e o grande ganho seriam dos clientes, tanto clientes vendedores quanto compradores desse ecossistema tão profissional. Então é o que eu penso para o futuro próximo das imobiliárias. Valeu!